que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos. Bem, meu nome é Luiz Alexandre de Faria, sou auditor fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego em São Paulo desde 1995. Coordeno desde o ano de 2010 o Programa de Erradicação do Trabalho Escravo Urbano da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo. A missão desse programa é, através da fiscalização do trabalho, enfrentar a questão da exploração de trabalhadores, principalmente trabalhadores imigrantes, tanto nacionais quanto estrangeiros, que são explorados, que são na verdade superexplorados, com mão de obra submetida, reduzida a condição semelhante ou análoga à de escravos. Como coordenador desse programa, que na fiscalização funciona desde 2010, nós elegemos como focos primordiais de ação, de fiscalização, dois setores importantes da economia do estado de São Paulo. O programa elegeu dois setores econômicos que são prioritários e são mais problemáticos quanto à questão da exploração de trabalhador em situação análoga de escravo, que é o setor do vestuário, a indústria têxtil, e o setor de construção civil. No primeiro, na indústria têxtil, o problema principal são as oficinas de costura com trabalhadores vindos de países vizinhos ao Brasil, países da América do Sul, em que esses imigrantes, a maior parte deles em condição indocumentada, são explorados em condições subhumanas dentro das oficinas de costura, muitas vezes a serviço de grandes marcas, de grandes grifes, de empresas importantes do varejo e do atacado de vestuário do Brasil, flagradas e implicadas como exploradoras desse tipo, dessa vergonha, né, que é o trabalho escravo. Essas empresas se viram realmente, vamos dizer assim, obrigadas a fazer um trabalho de regularização, que levou hoje à constituição de muitas oficinas de costura, inclusive de empresários, hoje empresários de verdade, de nacionalidade boliviana, de nacionalidade peruana, de nacionalidade paraguaia, que hoje tem lá os seus 20, 30, 40 empregados com os seus direitos trabalhistas garantidos, com sua previdência garantida, com a sua jornada de trabalho justa, que permite que esse trabalhador tenha uma vida familiar, uma vida social, coisa que você não identifica nas oficinas indignas que a gente encontra aí na periferia de São Paulo. E isso nos dá muita satisfação, saber que, ao contrário do que se dizia em 2010, 2009, antes do Ministério do Trabalho colocar esse programa em ação, se dizia que essa era uma luta perdida, que nós nunca conseguiríamos ver uma oficina de costura, uma empresa de verdade, de um trabalhador, de um empresário boliviano funcionando, respeitando as leis trabalhistas do país, respeitando os direitos mínimos que são garantidos aos trabalhadores aqui do Brasil, tanto trabalhadores brasileiros quanto trabalhadores imigrantes. Então, a gente acha que, mesmo a situação ainda estando muito ruim, e a situação ainda está muito ruim, nós ainda temos aí verdadeiros cativeiros de mão de obra de trabalhadores sul-americanos, aí na Grande São Paulo, na região metropolitana de Campinas, mas nós vemos que a situação não está tão ruim como estava 2 anos atrás, e mais do que isso, nós percebemos que houve uma quebra de um mito, o mito de que é impossível você trabalhar dentro da legalidade com o trabalhador imigrante, que é impossível você garantir dignidade para o trabalhador imigrante. Por quê? Porque o trabalhador imigrante, como se dizia no passado, é um trabalhador que está acostumado a
a ser explorado, que ele aceita a condição de exploração, que ele aceita a condição subhumana a que ele é submetido, mesmo porque nos seus países de origem ele estaria em condições muito piores, e a gente percebe que isso não é verdade. O silêncio desse trabalhador que está atrás dessa máquina de costura não quer dizer que ele não se sinta explorado, que ele não se sinta lesado na sua dignidade. Ele se sente sim. Ele só realmente não consegue se soltar dessas amarras porque ele está submetido a uma situação de vulnerabilidade muito grande. E é responsabilidade do poder público, é responsabilidade de toda a sociedade, é responsabilidade das empresas que atuam nesse setor mudar a realidade, distribuir melhor os valores dentro dessa cadeia, que é uma cadeia muito lucrativa, que é uma cadeia de consumo muito poderosa e muito forte, que é a cadeia do vestuário da indústria têxtil brasileira.